Salve, salve, galerinha do canal. Aqui é o professor Rogério Silva, professor de História e Atualidades do Estado do Pará. Galera, vamos aqui para nossa brincadeira. Vamos fazer uma rápida revisão nos últimos conteúdos do soldado PM Amazonas, beleza? Então vamos lá, galera, vamos estudar, vamos analisar rapidamente uma aula básica, uma aula demo, tá? Todos esses três assuntos aí: a Era dos Interventores, o Clube da Madrugada e a Zona Franca de Manaus, beleza? Vem-te embora, vamos lá, vamos começar a falar da Era dos Interventores. Do lado esquerdo você tem o presidente, o governador do Amazonas, Dorval Porto. Do lado direito, seu sucessor, Álvaro Maia, Álvaro Botelho Maia, que marcou a história do Amazonas durante muitos e muitos anos, representou o estado do Amazonas, sendo senador, sendo interventor e sendo governador. Quando nós falamos em interventores, nós estamos falando em 1930. A partir de 1930, com a Revolução de 30, a chegada de Getúlio Vargas ao poder, beleza, gente? Então, quando Vargas chegou ao poder, vários governadores foram retirados que apoiavam as oligarquias anteriores. As oligarquias anteriores que apoiavam o voto de cabresto, a política dos governadores, a política do café com leite, essa galera foi substituída por novas oligarquias estaduais, beleza? Isso aconteceu em São Paulo, isso aconteceu no Rio de Janeiro, no Pará, e no Amazonas não poderia ser diferente, beleza? Então tá aqui, gente, os homens de Vargas, né? Os apoiadores de Vargas. Um grande entusiasta no Amazonas foi Rui Gama e Silva, beleza? Sexta-feira, 4 horas da tarde, começa a circular em Manaus as notícias do golpe de 1930, o que tinha acontecido na capital federal. Então, logo, gente, o grupo apoiador de Getúlio Vargas que depois o presidente Washington Luiz, não deixando Júlio Prestes assumir, lembrando que eles formaram uma aliança chamada de Aliança Liberal, pediram para o Washington Luiz sair fora, beleza? Então isso que aconteceu a nível federal vai acontecer aqui no nível estadual. Vão pedir para o governador, com muita educação, quase que com uma arma na cabeça, para ele se retirar. E aí ele falou, beleza, hashtag partiu. Então esse doutor Rui Gama, gente, ele falou muito em praça pública, né? Contra as oligarquias que dominavam o cenário ali do Amazonas. Lembrando que o Amazonas tinha aí praticamente 20 anos de grave crise econômica por conta da decadência da borracha, beleza? Os funcionários públicos não recebiam direito seu salário, então era um período de grande estagnação econômica. Então, esse doutor Rui Gama, né, ele apoiou a população na retirada de placas de grandes nomes das oligarquias anteriores, né, inclusive do ex-governador do estado do Amazonas, e substituiu algumas dessas placas, né, uma dessas placas pelo nome do Juarez Távora, grande representante de Vargas aqui na região norte. Então houve invasão de residências, houve depredação, houve uma onda do caramba, tá, gente? Nesses primeiros dias aqui da dita cuja Revolução de 1930, tá? Então tá aí, olha, a população em estado de excitação saqueou, arrastou móveis para as ruas, atendo fogo em bens materiais. E isso da elite, né, do Amazonas naquele período. Deixa eu só melhorar aqui o ângulo, gente. Agora ficou melhor, tá? Populares seguiram para o Palácio do Rio Negro, né? A sede do governo estadual. E lá
apoiaram a saída do atual governador Dorval Porto. Formou-se então uma junta governativa, beleza? Essa junta governativa está aí o nome dos indivíduos: Cordeiro Júnior, Alves Souza Brasil e o Francisco Pereira Silva. Esses indivíduos, logicamente, eles não vão ficar governando durante anos o governo estadual, e esse governo será repassado para outro indivíduo. Aqui, gente, você tem uma declaração da junta para o povo do Amazonas, tá? Então depois tu dá uma pausa aí e lê com atenção, tá certo, gente? Vamos correr aqui, vamos adiantar. Tá aqui, olha. A imagem pintada pelo periódico Jornal do Comércio no dia 24 de outubro lembra um dos acontecimentos da Revolução Francesa, a tomada da Bastilha, onde o povo foi ao poder, não é isso? O povo tomou o poder na marra, no tiro. Então, algo semelhante, segundo esse jornal, estava acontecendo no Amazonas, né? Um pouco de exagero, tá, gente? Mas aí ele deixa claro aí, gente, né? O redator desse jornal era o Arthur César Ferreira Reis, um grande historiador, né? E que apoiava a Revolução de 1930, ou seja, era contra o governador Porto, né? Então houve uma reorganização política, administrativa, né? E o governo foi repassado para o Álvaro Maia, né? Ele foi nomeado como interventor federal. Ele governou de forma não constante, tá, gente? Ele governou de 30 a 31, depois ele saiu, depois ele se envolveu na Assembleia Nacional Constituinte, né? Depois ele volta novamente para ser interventor, depois ele sai, na década de 50 ele volta a governador eleito. Então são várias idas e vidas desse, né, Álvaro Maia. Ele foi, voltou e tudo mais. Então ele marcou, gente, a política amazonense. Lembrando, tá, gente, que o governo Vargas, ele é dividido em governo provisório, governo constitucional e Estado Novo, a ditadura, né? E isso vai influenciar, logicamente, essa permanência do Álvaro Maia no poder, né? De acordo com esses períodos varguistas, vai ser o período também de Álvaro Maia no governo do Estado, beleza? Então, houve uma preocupação do Álvaro Maia e existia até anteriormente também, tá, gente? Lá no governo do Porto, do Efigênio, né? Dessa questão, dessa preocupação da arrecadação de impostos. O Amazonas passava por uma grave crise econômica porque ele não conseguia arrecadar muita grana por conta da decadência da economia da borracha. Então, sem arrecadar, né, gente, a situação econômica do Estado era extremamente degradante, extremamente precária. Tá aqui, olha, Juarez Távora, chefe da Revolução do Norte e Nordeste do país, indicou Álvaro Maia, que foi apoiado, logicamente, também pela junta governativa. Primeiras medidas de Maia, né? Todos os prefeitos tinham que prestar contas de sua administração ao interventor. Baixou mais de 700 atos, tá? Mandou reduzir preço de aluguel, mandou reduzir preço de passagem para os estudantes. Então surgiu aqui mais um mito político na história do Amazonas. Então ele deu uma pequena reorganização positiva no governo do Amazonas, o que promoveu, gente, o aumento da arrecadação. Tá? Aí você tem um dado no final aí do slide, de 1930, né, de 5.828 mil réis, e depois em 1931 passou para 52.686 mil réis. Então de 5 foi para 52. Olha como aumentou a arrecadação do governo sobre a tutela aí desses novos interventores. Não foi só o Álvaro Maia, tá, gente? Foi uma porrada de interventores. Depois eu vou mostrar a lista para vocês. Aqui nós falamos um pouco mais do Álvaro Maia, né? Filho de seringalista, os seus irmãos foram prefeitos e deputados federais, tá?
Um foi deputado federal, outro prefeito de Manaus, então ele era um cara da elite, né? Era um cara abastado, tá? No governo amazonense foi rapidamente deposto, cedendo o poder a uma junta revolucionária composta pelo coronel Pedro Henrique Cordeiro Júnior, José Alves Brasil e Francisco Pereira da Silva. Essa foi a junta governativa que eu já falei para vocês, beleza? Medidas do Álvaro Botelho: anulou várias concessões de grandes latifundiários, combateu a lepra, né? Desenvolvimento da educação e reformou o Tribunal de Justiça do Estado, logicamente colocando pessoas de sua confiança. Essa reformulação, gente, no Tribunal de Justiça do Estado trouxe muitos problemas para o então interventor. Acabou que ele renunciou, foi morar no Rio de Janeiro, isso em 1931, tá? Lembrando que depois ele vai retornar para o governo do estado, tá? Em 1932, né, retornou a Manaus e formou a União Cívica Amazonense, partido político de inspiração tenentista, né? O movimento tenentista que tomou o poder lá em 1924, ele estava sendo representado aí pelo Maia, tá? Em 35 foi eleito senador e em seguida governador do Amazonas pela Assembleia Constituinte Estadual, optando, logicamente, ficando como governador. Ficou, gente, durante muito tempo como governador. Nesse segundo momento, né? Ele está de 30 a 31, dá uma saída, volta e fica de 35 até 45, beleza? Apoiou o Estado Novo, apoiou o governo ditatorial de Vargas, por isso ele ganha a nomenclatura de interventor, aí a partir de 37, né? E quando Vargas caiu em 45, ele também caiu, beleza? Só que ele foi eleito depois na década de 50, tá aí, olha, já dentro dos parâmetros democráticos, tudo direitinho, tudo bonitinho, ele voltou como governador eleito pelo voto direto. E na década de 60 também foi eleito novamente senador. Então, o cara, gente, ele foi governador 2 vezes, né? Foi eleito senador 2 vezes. Então, uma influência política muito grande no Amazonas. Está aqui, gente, a síntese desses interventores, né? A junta governativa, antes teve um carinha que assumiu também o poder ali, o nome do carinha, deixa eu ver se eu encontro aqui. Cara, ele é tão insignificante na história que é difícil a gente observar o nome dele. Ah, tá aqui, Floriano Machado, né? Foi nomeado pela junta e o Maia foi nomeado pelo Juarez Távora, tá bom? A junta governativa, ela dissolveu a Assembleia Legislativa do Amazonas, essas foram as primeiras medidas da junta governativa, nomeou o prefeito de Manaus e nomeou todo, né, o aparato burocrático do estado, o tesoureiro, o diretor da penitenciária, os delegados, né, e depois, né, logicamente, o Maia assumiu o poder, beleza? Retirando ali esses militares, né, que apoiaram o Getúlio Vargas, tomaram o poder do Dorval Porto, beleza? Então, muitas manifestações ali na Avenida Eduardo Ribeiro apoiaram esse movimento de 1930. Então, como eu falei, gente, o Álvaro Maia de 30 a 31, depois ele sai. Aí depois nós temos uma porrada aí, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 interventores, tá? Ali de 31 a 35. Depois o Maia volta novamente aí com um governo mais duradouro. Depois ele sai, vem mais uma porrada de interventores, né? Em 47 nós temos o governador Leopoldo Neves e depois novamente Álvaro Maia eleito em 51, ficando ali até 54. Beleza? Então aí, gente, são representantes do movimento tenentista. Beleza, galera? Então, atenta para isso aí. Vamos para o Clube da Madrugada, né, que se reunia na Praça da Polícia, como é popularmente conhecida, que lá, gente, na frente dessa praça, que na verdade é a Praça
Heliódoro Balbi, né? Ela é conhecida como Praça da Polícia, uma árvore gigantesca, tá bom? Então vai surgir um movimento literário, né? Tentando agitar o mundo poético ali de Manaus, ali do Amazonas, se contrapondo, né, muitas das vezes, não de forma extremamente crítica, né, à Academia Amazonense de Letras, beleza? A Academia Amazonense de Letras estava meio parada, meio estagnada, ainda dando apoio ao parnasianismo, né? Então, depois da Semana de Arte Moderna de 22, né, vai chegar o modernismo de forma atrasada, né, no Amazonas, em Manaus, mas ele vai chegar, beleza? Propondo uma renovação poética dentro daquele ambiente boêmio, né? Os indivíduos ali, os grandes poetas, se reuniam 5 horas da tarde, 18 horas, e teve um dia que a reunião, alguns dias que a reunião foi até meia-noite, né? E meia-noite naquela época já era chamada de madrugada. Então as reuniões até tarde, né? 11, meia-noite. Então por isso surge esse nome Clube da Madrugada, onde os poetas eles escreviam em vários jornais, né? Publicavam várias crônicas, vários textos, faziam em alguns momentos críticas literárias, e esse movimento ele teve apogeu ali na década de 70, com vários e vários livros, beleza? Foi fundado aí, gente, em 1954. Então é um movimento poético, um movimento literário, um movimento intelectual de Manaus. Aí nós temos o nome dos membros, né? O Belchimol, o Teodoro, o Celso Melo, entre outros, né? Para ingressar no grupo, os intelectuais deveriam ser introduzidos por algum membro, né? Durou aproximadamente 6 décadas, mas nós observamos até hoje reflexos dessas práticas poéticas e literária. Eles tinham até um estatuto, tá, gente? Esse estatuto ele chegou até mesmo a ser publicado no Diário Oficial na década de 60. Então esse estatuto ele defendia a livre manifestação de pensamento, né? De ideias, de crítica, independente da Academia Amazonense de Letras, né? O Clube da Madrugada, gente, ele vai preencher ali durante muito tempo uma lacuna da ausência de uma universidade, né? Anos depois que vai surgir a Universidade Federal do Amazonas. Inclusive, gente, muitos indivíduos que participavam do Clube da Madrugada depois acabaram virando professores da Universidade Federal, né? Aqui, segundo alguns indivíduos que participaram do Clube da Madrugada, coloca aqui os objetivos, né? Visava também levar ao povo, através do trabalho escrito, oral, a divulgação, o conhecimento de que se fez e se faz no campo da cultura. Então, propagação da cultura era um dos objetivos do Clube da Madrugada. Lembrando que naquela época, muitas pessoas se utilizavam dos jornais e da imprensa, né, para poder ter o conhecimento, obter as informações, né? Muitas das vezes se reuniam até mesmo nos bares de Manaus para discutir poesia, literatura, tudo, tá, gente? Influenciado pelos grandes artistas intelectuais do modernismo, como Carlos Drummond de Andrade, Anita Mafaldi, Di Cavalcanti. Então foi um movimento muito bacana, tá, gente? Muito intelectualizado, né? Que lançou vários livros, que agitou o mundo editorial ali do Amazonas, tá? Com o passar do tempo, logicamente, que ele foi se enfraquecendo, tá certo? Zona Franca de Manaus, vem-te embora, vem comigo, futuro soldado da PM do Amazonas. A Zona Franca de Manaus você estuda muito na geografia, tá, gente? Então por isso eu não vou entrar em muitos detalhes. Aqui uma perspectiva histórica. As primeiras ideias da formação de uma Zona Franca surgem ali com Tavares Bastos no século XIX, no século XX, com Francisco Pereira da Silva, mas ela é criada de forma de projeto de lei, né, de forma efetiva, na década de 50, com o governo do Juscelino Kubitschek, mas ainda muito fraco, né, muito incipiente
essa Zona Franca apenas com alguns armazéns, com uma melhor infraestrutura dos portos, nada de tão significante. Então, por isso, o 57 nem é considerado, gente, oficialmente, né, o aniversário da criação da Zona Franca de Manaus, uma área com subsídios fiscais do Estado, né, para incentivar a exportação de produtos industrializados, né, incentivar a agropecuária, incentivar o comércio. E aí ela será criada mesmo em 67, né? Ela foi reformulada, na verdade, pelo presidente, né, da ditadura militar, o Castelo Branco. Ela foi ampliada, inclusive, para outras regiões da Amazônia, por isso que tem cerca de 10 mil quilômetros quadrados. Mas o ponto central é a cidade de Manaus, beleza? A Zona Franca de Manaus, gente, ela não fica só na questão industrial, agropecuária e comercial. Muitos incentivos fiscais foram dados e por isso que muitas empresas se deslocaram para lá. Mesmo empresas internacionais, tá? Então, empresas internacionais e nacionais vão atuar na Zona Franca de Manaus. O Castelo Branco também, a gente criou a Suframa, né? Para administrar toda essa parada aí, né? Para administrar a Zona Franca de Manaus. Uma atividade muito difícil, né, gente? Você desenvolver ali a economia, parques industriais no interior da floresta. Tem essa problemática da distância, né? Num processo de escoamento. Mas muitas e muitas balsas todos os dias saem de Manaus em direção ao mundo, né? Então, em 68 foi aperfeiçoado, né? Bens, mercadorias recebidos, beneficiados ou fabricados na Zona Franca para a utilização de consumo interno também receberia incentivos fiscais, beleza? Então, a Zona Franca de Manaus tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? Vai haver uma modernização tecnológica, só que essa modernização tecnológica ela vai ficar dependendo da tecnologia estrangeira, beleza? Vai gerar alguns empregos? Com certeza, mas não um número tão significativo como eles pensavam, né? Mais de 500 mil empregos diretos, e isso não vai acontecer, beleza? Vai ter seu apogeu na década de 80, as atividades comerciais e industriais. Agropecuária, gente, o polo agropecuário não vai se desenvolver com tanto sucesso como o parque industrial, né? Muita gente viajava para Manaus para comprar os novos lançamentos, né? O novo lançamento até uma redundância, né? Os lançamentos de videocassetes, videogames, né? Enceradeiras, nossa, né? Então vai ter ali, gente, um boom na década de 80, na década de 70 e década de 80, né? Então aí eu coloquei alguns exemplos, tá? Da Zona Franca de Manaus, de empresas, né? Hoje muitas dessas empresas nem existem mais, né? CCE, Gradiente, caramba, a Philco ainda existe, né? Sharp, Sanyo, as primeiras TVs coloridas serão muito sucesso, né? Na década de 70 no Brasil, onde o vizinho chamava o outro para assistir TV na sua casa. Hoje em dia isso é impensável, né? O polo agropecuário abriga projetos voltados à atividade de produção de alimentos, agroindústria, piscicultura, turismo, beneficiamento de madeira, entre outras. Esses incentivos fiscais, gente, da Zona Franca de Manaus, com o passar das décadas, ele foi ampliado. Agora está previsto essa Zona Franca até 2073. Beleza, gente? Ponto negativo da Zona Franca de Manaus, a ocupação da floresta de forma desordenada, um processo de urbanização ao redor de todos esses parques comerciais e industriais desordenados, né? Então, a situação muito feia ali no plano urbano. Vai haver um grande desenvolvimento, mas dependendo muito também desse capital e dessa tecnologia estrangeira. Então, aquela Manaus da Belle Époque ficou para trás, a Manaus da super mega decadência econômica também, e vai surgir uma nova Manaus, uma nova arquitetura, né?
onde vai haver também o crescimento demográfico, como está sendo descrito aí, e Manaus vai ser conhecida como a Miami brasileira, né? O desenho geográfico urbano para as elites, para os grandes funcionários dessas grandes empresas, vai ter uma arquitetura inovadora, muito cimento, muito espelho, muito vidro fumê, semelhante a Miami, né? Então, por isso, gente, é chamado de Miami brasileira. Então, tá aí, gente. Implantou um modelo econômico baseado na exploração da força de trabalho barata, né? O ponto negativo ali desse processo macroeconômico aí, né? Então, as empresas vão se instalar no Amazonas porque a mão de obra é mais barata, a exploração do trabalhador é bem mais forte, né? Distrito industrial cuja produção é destinada principalmente para o mercado externo, né? E não utiliza nenhuma matéria-prima regional, com a Zona Franca de Manaus em show, espraiando-se em todas as direções e invadindo o espaço da floresta. Isso aí está falando o quê? Das populações, né? A população pulou de cerca de 200 mil habitantes nos anos 60 para quase 1 milhão de habitantes em 1980. Tinha infraestrutura urbana para todo mundo? É claro que não, né? Muita gente vai sair do interior para a capital e não tem coleta de lixo, água encanada, luz e esgoto para todo mundo, né? Ali no final da década de 70, você vai visualizar isso claramente com muitas favelas, né? Uma delas chamada de Cidade de Palha, né? Onde os próprios moradores erguiam esses barracos, né? De forma artesanal, né? A própria ditadura militar, né, gente, na década de 80, principalmente, observava esses pontos negativos da Zona Franca de Manaus, como o aumento da prostituição, mendicância, marginalidade, e nem todo mundo que se dirigia para Manaus conseguia emprego na Zona Franca, né? Formou-se um exército de mão de obra e muita gente não conseguiu o acesso a esses empregos formais. Beleza, gente? Tá aqui, olha. Chegou um período aqui que houve a criação de habitações populares, né? Mas não supriu a necessidade, né? Então, a Zona Franca de Manaus interferiu nesse plano urbano, né? Muitos igarapés foram soterrados, né? O conceito de espaço urbano e vida coletiva não se fez presente nesse processo de expansão na cidade, né? É a vida individual. Chega os carros, sai as canoas, né? Está dizendo aí, olha, os 37 quilômetros de braço de rios e igarapés que circulavam dentro da área de Manaus foram considerados pelas atuais autoridades como um ponto de estrangulamento e obstáculo para o escoamento do trânsito. Então, bora fabricar mais pontes, vamos canalizar esses braços de rios. Quando vem a chuva, hoje em dia, tu vê essas consequências, beleza? As praças foram diminuídas, Manaus ficou com uma sensação de maior calor por conta desse aumento de cimento, de asfalto, virou uma verdadeira sauna, né? As construções kikits da Zona Franquense de tremendo mau gosto, janelas retas, quadradas, lambris de metal, vidro fumê e ar-condicionado, né? Buscam como modelo agora a cidade de Miami, não mais como modelo Paris, Londres, Kitsch, né? Cidades cenográficas, né? Pensa aí no Beto Carreiro World, na Disney, uma cidade toda bonitinha, parece uma casinha de boneca. E isso é que existia durante a Belle Époque, beleza? Construções que se contrapõem à floresta, aos igarapés e às favelas. O escritor Márcio Souza é um dos críticos dessa nova cidade, cheia de metal, vidro fumê e ar-condicionado, né? Observa com propriedade em seu livro A Expressão Amazonense que a atual arquitetura baré vai em sentido inverso às experiências da arquitetura ecológica. Hoje nós viajamos por aí, nós observamos muitos restaurantes, muitos hotéis valorizando a arquitetura natural, a arquitetura da Amazônia, né? Você vai, por exemplo, na Ilha do Combu, aqui em Belém, né? Você vai em Carolina, no Maranhão, você vai em Angra dos Reis, existe essa valorização
da arquitetura nativa. E aqui, na década de 70, 80, Manaus estava tentando copiar uma arquitetura norte-americana. É isso, gente. Espero ter ajudado um pouco vocês. Qualquer dúvida, tá aí meu Instagram. Essa nossa brincadeira aqui, essa nossa revisão rápida para o concurso da PM. Beleza, gente? Eu sou o professor Rogério Silva, professor de História e Atualidades do estado do Pará. Qualquer coisa, só chamar no direct. Valeu, galerinha. É isso.